Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Eu acabo de ler essa semana uma obra sobre um dos piores experimentos no campo da lavagem cerebral já realizados assim na história da vida humana. Um dos experimentos mais brutais, cujo objetivo era desfacelar uma personalidade, uma alma, uma pessoa para colocar dentro dela uma outra coisa. Essa outra coisa, estando conforme com o governo totalitário, que vocês sabem, né? Persegue opositores políticos, persegue todas as pessoas que manifestam divergência para com aqueles que estão no poder. Então, onde tem regime totalitário, vocês podem esperar que haverá algum tipo de técnica de lavagem cerebral. A lavagem cerebral na China, por exemplo, comunista, é algo que é muito conhecido, mas eu andei lendo especialmente sobre um experimento que aconteceu numa prisão da Romênia, que por esse motivo, por causa desse experimento, ela é até hoje conhecida como uma das piores prisões do mundo, e trata-se da prisão de Pitești. E o livro chama O Fenômeno Pitești, um experimento no inferno, tá? Isso aqui é uma obra de 92 páginas que você lê rápido, mas a sensação que fica depois é muito terrível, porque você consegue perceber finalmente que a lavagem cerebral, na prática, é uma experiência de destruição do psiquismo que tem como objetivo destruir completamente o ser humano. E aí você se dá conta do quão grave é você fazer qualquer tipo de frase, de juízo elogioso, não importa por qual razão, a um regime totalitário que usa lavagem cerebral. Assim, depois que a gente lê uma obra qualquer que descreve minuciosamente, gesto a gesto, como é que lavagem cerebral acontece, a nossa tolerância para com pragmatismo político, com regimes totalitários, ela cai bastante, mas ainda assim é algo absolutamente fundamental, porque a gente está vivendo uma época em que vários flertes com censura são permanentes. E eu fiquei aqui me perguntando, bom, a lavagem cerebral, ela em Pitești foi brutal, violenta, física, as pessoas saíram sem partes do corpo de tanto apanhar, então foi um negócio único, um fenômeno único, realmente um experimento no inferno, é o melhor subtítulo que o autor poderia ter encontrado. E para nós, quando a gente lê esse livro, a gente se sente no inferno, tá? Eu me lembro até hoje, né, às vezes que eu li a Divina Comédia, ainda que a gente esteja ali no inferno, a gente está junto com Virgílio, a gente está junto com Dante, e não é um negócio que te gere dificuldade. Ler o Inferno da Divina Comédia não é dificuldade, porque há um distanciamento entre a nossa alma e o que a gente está vendo, há uma série de metáforas, e no final das contas a Divina Comédia é uma experiência onírica, então de alguma maneira há um distanciamento entre aquilo que se descreve lá, e a gente sabe que aquilo é obra de imaginação, mas aqui não. O que a gente conta nesse livro não é obra de imaginação, isso aconteceu. Isso aconteceu, isso foi real, e quando a gente lê essas páginas, a gente entende o que o termo inferno significa. E a gente percebe que realmente essas pessoas que passaram por lá estiveram no inferno, tá? E muitos provavelmente nunca saíram do inferno. Então é um livro que é importante, ele é curto, está sendo lançado agora, e eu vou descrevê-lo para vocês entenderem o que está por trás de lavagem cerebral e o quão arriscado é nós cedermos assim 1 milímetro que seja a toda a técnica de lavagem cerebral, porque o que começa na sutileza e o que começa assim numa readequação e numa reeducação da linguagem, a gente nunca sabe se pode terminar no inferno. Em primeiro lugar, então, vamos aos fatos históricos. O que foi a prisão de Pitești e o que aconteceu por lá? Quanto tempo durou esse experimento? Quem esteve envolvido e como ele ocorreu? É uma prisão que foi construída no final dos anos 30 para ser um centro penal.
já na Romênia comunista. E os primeiros presos políticos, eles entraram lá por volta de 1942, tá? E já nessa época rolavam os comentários de que os métodos de tortura que aconteceu por lá eram bizarros. Porém, entre dezembro de 1949 e setembro de 1951, durante quase 2 anos, acontece algo diferente. É um experimento de reeducação de uma perversidade inigualável, tá? Vocês não vão encontrar na história nada mais perverso do que isso. Vocês não vão encontrar nem na literatura a descrição de algo tão difícil de ler e digerir do que vocês encontram nesse livro. E quando a gente se dá conta que isso aconteceu, a gente se pergunta, caramba, o ser humano é estranho, né? O ser humano realmente é plenamente capaz de realizar o inferno em vida. E ele realiza o inferno na relação com o outro, quando ela é marcada por pura perversidade, por pura maldade. Então é um vazio absoluto de amor, é um vazio absoluto de empatia e é perversidade pela perversidade. É difícil a gente aqui imaginar o que seja isso. E quando a gente vai lendo esse livro, a gente não acredita muito. A gente fala, não é possível que isso tenha acontecido. E aconteceu. Tá? E aconteceu, e assim, é difícil a gente imaginar como é que as pessoas que participaram disso sobreviveram. Tá? O que é a reeducação? A reeducação, em qualquer regime totalitário, a dissidência, aqueles que não rezam a doutrina totalitária, evidentemente vão para a cadeia. Isso todo mundo sabe, né? O 1984 mostra, inclusive, uma reeducação, né? Vocês lembram quando o protagonista ele é preso, ele passa pela reeducação. E ali a gente percebe que são métodos de tortura empregados. E o método de tortura para lavagem cerebral com vistas à reeducação, ou seja, lavagem cerebral e recondicionamento da personalidade, eles têm como técnica você deixar a pessoa exausta, cansada, sem capacidade de pensar. Porque uma pessoa completamente exausta, pensada, machucada, ela perde o espaço da intimidade da consciência. A consciência fica esmagada ali e ela vai cada vez mais sentindo pura dor quando ela insiste em ser ela própria. Então fica associado na mente dela, na memória dela, que o ser ela mesma é uma experiência de pura dor e puro mal. De tal maneira que ela só consegue se libertar daquela pura dor e daquele puro mal quando ela se dissocia dela própria e passa a ser outra pessoa. Tá? Então é por isso que o espancamento, arrancar a unha, deixar a pessoa pendurada, afogar a cabeça dela num balde com excremento e xixi, por exemplo, como acontecia em Pitești, fazer com que a pessoa coma como um porco, tendo que deitar no chão e comer da gamela como um animal, quando não você faz com que ela coma comida depois de ter usado a tigela de privada e não ter o direito de limpar, a não ser com a língua, tá? Essas foram coisas que aconteceram em Pitești, por exemplo. Agora, o que caracteriza aquele modelo de lavagem cerebral e torna ele mais perverso do que tudo é que quem aplicava a tortura, quem reeducava, por assim dizer, eram aqueles que haviam sido vítimas da tortura e da reeducação. Então, o problema é a circularidade entre perversidade e vítima da perversidade. Tem um problema ali que o Sócrates adorava repetir, que é o seguinte: o que é pior? Sofrer injustiça ou cometer injustiça? E aí alguns dizem, não, cometer injustiça não é tão ruim assim, muito pior é sofrer injustiça. E aí isso, mais de um diálogo surge esse tema. E o Sócrates sempre acaba convencendo aquele com quem ele dialoga de que sofrer a injustiça é melhor do que cometer. Porque você ser vítima do mal não é tão terrível quanto você ser o carrasco. E o que acontecia justamente nessa prisão em Pitești é obrigar as pessoas que sofreram a reeducação, a tortura, o condicionamento, a se tornarem carrascos e elas, por sua vez, essa era a última etapa da reeducação, se tornarem reeducadores, né? E assim, não era com qualquer pessoa, olha, beleza, você está reabilitado.
Então, olha, a gente está falando da Romênia dos anos 50. Descreve-se os presos políticos mais comuns e eu vou dizer para vocês, boa parte deles eram filhos de padres. Então eram pessoas que eram perseguidas na Romênia comunista por serem religiosos, né? O comunismo ele tem realmente uma aversão à religiosidade, porque a religião, uma pessoa que tem religião, é uma pessoa que tem uma linha por meio da qual ela consegue preservar a consciência. Vocês sabem qual é o significado dos mártires, né? Na história do cristianismo. Os mártires são aqueles que dizem: como eu sei que ao morrer eu estarei com Deus, não tem problema, porque a felicidade estará numa outra vida. Eu jamais renego a minha fé, eu morro por ela, tá? Então, para o comunismo, a pessoa de fé é a mais terrível, difícil e assim, é o pior adversário para eles, porque é uma pessoa que vai sempre preservar a consciência dela. E no caso da Romênia, você vê passarem pela prisão, entrarem nessa prisão, jovens, né, porque eram estudantes que iam para lá, que estavam no seminário, que eram estudantes de filosofia, que eram filhos de padre. E nessa reeducação, imagina você, jovens assim, que têm convicções, que falam, não, o comunismo é ruim porque ele não permite que a gente tenha consciência e que a gente mantenha a nossa fé, a liberdade de consciência, né? Mais digna de todas, que é a liberdade religiosa, né? Pela qual a gente já passou por tantas guerras na história do Ocidente. Aí não estou falando da reforma para frente, foram várias guerras religiosas e se acertou. Aí veio o comunismo e como um trator ele vai para cima dos religiosos. Então nessa prisão a gente vê vários garotos assim de 18, 20 anos que eram presos porque faziam teologia, eram presos porque estudavam filosofia, eram presos porque eram filhos de padres e tinham fé. Daí essas pessoas iam para essa prisão para serem reeducados. E o que eles deveriam fazer era se descrever como pessoas absolutamente indignas. Então, além deles serem espancados ininterruptamente, tá? Qual que era a característica desse experimento no inferno? É que a tortura era operada por colegas de cela. Porque, veja só, voltando àquele tema socrático, né? Do que é pior, sofrer injustiça ou injustiçar? Não, ser injusto. Ser vítima ou ser carrasco. Né? E Sócrates diz, não, ser carrasco é muito pior. Porque você é o veículo do mal, né? Aí quando você é vítima, você não tem culpa. E você pode suportar, né? Você tem a liberdade de suportar. É o que eles tiram nessa prisão daqueles que sofrem as torturas, tá? Então, na verdade, na própria cela, você tem ali alguns que se tornariam torturadores daqueles que ingressavam. Então, como eles estavam convivendo, eram 24 horas por dia do lado do seu torturador. Mesmo no 1984, aquela experiência de reeducação, você vê que o cara fica ali numa sala e volta e meia vem alguém, né, algum torturador e fica ali reeducando, mas depois ele tem um momento sossegado, né? Então, em nenhum momento ele é carrasco, ele é só vítima, tá? Em Pitești foi diferente. Os jovens eram espancados, submetidos a todo tipo de humilhação, até que essa dissociação entre a personalidade original ocorresse, porque ela ficou totalmente associada à dor, então era espancamento o dia todo, ficar pendurado com mochila de coisa nas costas, tem descrição, tá, das torturas, eu não consigo aqui, eu precisaria de um vídeo de 2 horas para descrever os requintes de crueldade das torturas criadas por um psicopata, que era uma espécie de chefe de operação disso tudo, embora a ideia tenha sido do próprio centro de segurança, do ministro da segurança da Romênia. Então foi algo que o Estado fez contra o indivíduo, mas para que o Estado se preservasse de se poder ser legalmente implicado, porque a tortura sempre foi algo muito mal visto, né, nas relações internacionais, eles criaram um esquema de que o grupo dos torturadores, dos reeducadores, eram presos também. E é como se os guardas não fizessem nada, entende? Então eles estavam dentro da cela, operando a tortura, e aí depois, como a etapa final do processo de reeducação era que aquele que foi torturado se tornasse um torturador, eles seriam redistribuídos em outras celas e eles se tornariam carrascos dos novos, dos recém-chegados.
E aí a coisa ia ampliando, né? Cada vez maior o grupo de torturadores. Os torturadores originais sabiam o que eles estavam fazendo e não tinham passado por torturas antes, necessariamente, nem todos eles. E aquele que formulava as maiores perversidades era um sujeito que queria, em algum momento da juventude, teve relação com um grupo lá de legionários, que era um tipo de dissidência política na Romênia comunista, mas depois ele entrou no Partido Comunista e estava ali subindo na carreira. E a certa altura descobrem que no passado ele teve essa pequena relação e prendem ele. E ele fica muito irritado justamente com os legionários. E aí quando ele vai para Pteste para colocar em prática esse experimento novo, né, essa nova técnica de reeducação, ele destrói. Assim, ele tem uma perversidade que você olha e fala, esse cara é um psicopata nível, não sei nem nivelar, é o psicopata do pior tipo, né? Do pior espécie. Mas o que importa é que aqueles que chegavam em Pteste não sabiam que os seus colegas de cela seriam seus torturadores. E o que é que você faz quando você vê que você se sente vítima do Estado, certo? Nunca dos seus colegas que estão passando pelo mesmo que você. Então rolava uma empatia dentro da cela até o momento que eles começavam a ser torturados pelos próprios colegas de cela. E só conseguiam se libertar daquilo se eles acabassem reeducados. E o estar reeducado significava de vítima se tornar carrasco. E essa experiência circular, né? Então, veja, imagina você, um cristão, alguém que fazia seminário, alguém que estudava filosofia. Cara, a filosofia que é uma etapa fundamental, né, da formação de um padre, justamente porque você tem todos os exercícios de racionalidade que ampliam a sua capacidade de compreensão, tal, e aí, de repente, você tem toda a sua personalidade, sua convicção religiosa associada no íntimo a um mal e uma dor absoluta e acaba se tornando um carrasco. Uma secla do diabo, entendeu? Então esse foi o experimento de Pteste. E aí esses torturados que se tornavam torturadores, eles acabavam muitas vezes sendo extremamente cruéis, né? E quanto mais cruéis, mais eles eram considerados recuperados, por assim dizer. Entre as partes, os detalhes físicos que eu mencionei para vocês, uma outra coisa que era obrigatória é que eles redescrevessem tudo aquilo que eles eram, que a família deles eram. Então eles tinham de fazer confissões absurdas do tipo, eu fiz sexo com todos os animais possíveis, a minha mãe, ela foi, era uma mulher, era devassa da paróquia, o meu pai, quando era padre, né, ele usava o altar para fazer todo tipo de profanações. Eles tinham que descrever algo que não tinha nada a ver com a vida deles. Então eles tinham que realmente redesenhar a personalidade e convencer o torturador que eles estavam convictos dessa personalidade imaginária com a qual eles substituíam a original, tá? Então quando a gente fala de experiência de destruição do psiquismo, é um total aniquilamento do indivíduo, do ser humano, tá? Um total aniquilamento. E a substituição por um ser que foi definido pelo Estado. O maior inimigo do Estado totalitário é o indivíduo. O pior entrave ao Estado totalitário é a consciência. E o modelo original de Estado totalitário é o comunismo, o marxismo. Tá? É muito engraçado porque a editora Vide, ela publica não só o Fenômeno Pteste, como ela faz um combo entre esse livro aqui, vocês vão entender a relação. Eu vou colocar, comecem por esse aqui. Aí vocês vão falar, não, mas como é possível? Onde é que está a fundamentação disso? Né? E tem uma parte interessante, porque no final do livro, depois de ele descrever o que foi o fenômeno Pteste, que foi assim, a experiência de reeducação, né, de lavagem cerebral mais violenta, brutal. Tem alguns prisioneiros que eles descrevem que partes do corpo caíam porque necrosavam, de tanto que apanhavam. Tá? Sangue esguichava em teto. E assim, os estudantes não conseguiam nem se matar, porque eles não encontravam nenhuma corda para se enforcar, entendeu? E as poucos que conseguiram, porque a experiência era tão cruel que, claro que todos iam querer a morte, não tinha pra onde correr,
que uma vez eles estavam indo para o banho, que acontecia a cada 2 semanas, né? Eles deixavam tomar banho para não ter surto de infecção na prisão, e um deles se jogou no vão da escada, né? E aí, rapidamente, eles colocaram uma rede, porque a ideia era coibir de toda maneira o suicídio, porque o objetivo era realmente reeducação. Eles não podiam deixar que as pessoas morressem, né? Eles precisavam ver se o experimento funcionava, porque o recondicionamento mental, sem ele, você não mantém o estado totalitário. E a cabeça humana, a mente humana, a alma humana é algo difícil de controlar. É algo difícil de controlar. E é isso que o estado totalitário quer. Ele quer a sua cabeça, a sua alma. É isso que ele quer. E aí, essas experiências de lavagem cerebral, elas são técnicas. Falar, como eu faço para trocar uma personalidade que está num corpo físico ali por outra, né? E aí, por que é sempre na dimensão do físico que se procura operar? Porque a visão de base é materialista, tá? E por que você não tem nenhum tipo de comiseração, né? De pena de ver um ser humano se tornar outro? Porque o homem é visto como máquina. Então, a reeducação, ela é vista como uma coisa necessária para consertar o parafuso daquele que tem um parafuso a menos, porque que horror, ele tem fé. Não serve para o Estado comunista. Troca o parafuso da fé. O que você precisa fazer para trocar? Bate, até ele ver que é ruim. Associar, recondicionar. Sabe o cachorro do Pavlov? Que ele ficava dando água e tirando água para condicionar o cachorro a agir como ele queria? É isso. Só que na base da porrada, entendeu? Até a pessoa perder um pedaço do corpo porque necrosou. É isso que o Estado totalitário comunista fez na história do mundo, pra gente ver jornalista lavando o crime do comunismo e pra gente ver uma e outra emissora achando bonitinho fazer debate, porque eu sinceramente não acho bonitinho debater com comunista. Você não debate com quem é criminoso, com quem defende o crime. Você nem debate, você nem começa a discussão com alguém que parte do princípio que socialismo ou comunismo não é exatamente isso que pintam. Se a gente tem o livro negro do comunismo para provar. E aí, a VID lançou, de maneira muito oportuna, junto com o fenômeno Pitest, que é assim, chocante, tá? É chocante a leitura, mas ela é necessária. Ela é necessária porque a gente anda tão dessensibilizado para a verdade, que a gente precisa também tomar umas porradas na cara para lembrar, né? A diferença entre a verdade e a mentira, o bem e o mal, que essas coisas existem. E aí como é que você prova que o mal puro existe? Bom, aqui ele existiu. 24 horas por dia. Contra a alma mais pura que vocês puderem imaginar. E o que é o mal puro? É você converter uma pessoa boa num torturador, num carrasco. Você fazer com que ela se agarre a operar segundo o mal para se salvar. É isso que os caras faziam lá. Tá? E tem uma comparaçãozinha no final do livro com o tipo de lavagem cerebral que se fazia na China. E é interessante a comparação, porque na China era sem violência. E aí no final ele mostra em que medida que essa falta, né, essa lavagem cerebral sem violência também não era perfeita. Sabe a coisa mais interessante desse livro? É que se algumas pessoas foram capazes de relatar o que aconteceu em Pitest, foi difícil, porque tinham muita vergonha, né? Foram carrascos também, quem ia abrir a boca? Mesmo aqueles que perceberam que estava errado, que se envergonhavam, difícil abrir a boca, né? Quando você é parte do experimento, como carrasco também, não só como vítima. É fácil ali no esquema de Sócrates. Eu só fui vítima, olha, a injustiça tá ali. E quando você também é o carrasco? Você vai abrir a boca até sobre o quanto que você participou desse mal? Então, ao nível de perversidade de quem planejou tudo isso, né? Que foi um agente de Estado. Enfim, e aqui se faz uma comparação quanto ao grau de funcionalidade de eficácia da lavagem cerebral chinesa, que era sem esse nível de violência de Pitest, e essa romena, tá? Então, a gente termina o livro pensando, caramba, olha, se esses relatos existiram e se algumas pessoas que passaram pelas experiências de lavagem cerebral foram capazes de dizer, eu vivi o inferno, se elas dizem, eu vivi o inferno nos anos passados, é porque elas saíram de lá, ou seja, elas sobreviveram. E tem um exemplo aqui de um que ele até foi um torturador, mas depois ele se liberta.
Quando ele sai de Piteste, ele se liberta. E foi uma das pessoas mais importantes para deixar os relatos, para contar tudo o que aconteceu, para deixar os sinais de tudo que aconteceu. Porque uma coisa interessante que o autor fala é o seguinte: olha, não dá nem para a gente dizer que aqueles que foram torturadores pelo modelo aplicado tenham sido culpados dos seus crimes, porque foi um negócio, eles não tinham saída. Eles não tinham saída. Os grandes culpados são os arquitetos do esquema, sem sombra de dúvida. É difícil isso aqui. Isso aqui coloca dilemas morais para a gente pensar por muitos anos, né? E aí a gente acaba se perguntando, caramba, de onde vem? Qual é a matriz? Qual é o fundamento de alguém que achar possível e achar normal você operar segundo o mal puro para alterar, para ter poder sobre uma consciência, que é algo que a gente sabe que é impossível. Se não fosse impossível, a gente não teria Livro Negro do Comunismo, Fenômeno Piteste, a gente não teria os relatos que a gente tem sobre a lavagem cerebral na China, porque não é perfeitamente eficaz, né? E a gente não teria toda a discussão sobre os males do comunismo. E aí a gente sempre vai se perguntar como e de que cabeça sai esse mar de sangue e de violência, que são sempre as experiências comunistas, pelo amor de Deus, de onde sai. E aí por isso que a Vide, ela publica junto com esse livrinho, um outro para você que depois de digerir isso aqui, dá umas semanas, aí você vai para esse aqui, Karl Marx e o Diabo, tá? É justamente, e tem um capítulo aqui que eu acho que é importante ler, né, que é o capítulo 7. O capítulo 7, né, chama Liquidando as Crenças Religiosas, e ele fala do processo de infiltração do marxismo justamente nos lugares associados à religião, né, formação de religiosos. Por quê? Porque são os maiores inimigos. O objetivo desse livro é mostrar que o marxismo é realmente uma matriz dessa operação de aceitar o mal como instrumento. E aí não é à toa que o livro vai chamar Karl Marx e o Diabo, tá? Esse aqui já é para pessoas que querem tentar entender com mais profundidade como é possível que esse tipo de coisa tenha acontecido. Tá, divergência política, ilusões, pessoas que dizem besteiras, mas o que você lê aqui, como um ser humano vive isso aqui? Bom, se você entender o que passa na cabeça do Karl Marx, talvez você vai entender. Então, vou deixar na descrição esses dois livros, tá? Eu pedi para que na minha livraria fosse aplicado um desconto bem bom a esse livro, porque eu acho que muita gente tem que ler. Isso aqui é um livro que precisa ser lido. Lido, divulgado. A gente precisa discutir sobre isso. É difícil discutir sobre isso aqui, mas a gente precisa fazer isso. Porque não é possível que nós deixemos... Não é possível que a gente abra brecha para a gente chegar nisso aqui de novo, entendeu? E a gente está vivendo um momento em que censura as pessoas estão achando normal, reeducação pela linguagem as pessoas estão achando normal. E aí eu fico me perguntando, será que em algum momento a gente vai ter, sei lá, novas técnicas, né? Porque a lavagem cerebral que a gente está submetido hoje, a do politicamente correto, é de inspiração chinesa. É a lavagem cerebral sem violência, pela sugestão, pela vigilância permanente, né? A característica dos chineses é que eles eram vigiados o tempo todo pelos colegas de cela, inclusive, porque é aí que funciona, né? Quando você põe a sociedade toda vigiando uma outra, um vigia o outro, um delata o outro, né? O Estado, ele permanece com o seu poder intacto quando cada indivíduo nem consegue ter empatia com o outro indivíduo porque ele vê no outro indivíduo uma ameaça. Saiu aqui outro dia, eu falei, por que o Hobbes está errado? Porque o ser humano tem consciência moral. Como é que o totalitarismo tenta fazer, aplicar e fazer funcionar aquela fundamentação que a gente encontrou na filosofia do Hobbes, do que o homem... Como é que faz? Como é que a gente faz o homem ser o lobo do homem? Para que o homem seja obrigado a ceder tudo que é seu direito ao Estado e seja um servo fiel de alguma ditadura. Como é que a gente transforma o homem no lobo do homem? Foi isso que os estados totalitários fizeram. E no caso dos chineses, via delação. Um delata o outro. E aí você tem um pequeno benefício a tal ponto que a gente não vê o outro como amigo. Qual é a única visão de política realmente saudável? É aquela
em que a amizade entra na dimensão política da vida. E o bem comum como valor na política só é possível quando a sua relação com o outro não é marcada nem pelo interesse, mas realmente pelo amor ao próximo, entendeu? Quando você consegue aniquilar isso completamente, como os regimes totalitários especialistas em lavagem cerebral fazem, aí o totalitarismo vai durando, tá? Então, ficam essas indicações bem pesadas para vocês, mas importantes. A gente tem que olhar o mal de frente para saber identificá-lo, tá bom? Links na descrição. Tô enjoada ainda da minha leitura ao longo dessa semana, mas o bem existe justamente porque eu sou capaz de olhar para isso e falar: isso é mal puro, isso é algo que a gente precisa evitar a todo custo, se a gente quiser manter a nossa humanidade, tá bom? Vocês vão sobreviver à leitura, não se preocupem. Obrigada pela companhia e até a próxima.